Olá, gente, tudo bem? A jornada do paciente com mieloma múltiplo só se completa de forma efetiva quando ele tem acesso aos medicamentos, e aos tratamentos que vão ajudá-lo a cuidar da sua doença da melhor forma possível. Atualmente, um dos desafios encontrados por essas pessoas é o acesso ao tratamento adequado. Atualmente existem terapias que podem oferecer resultados relevantes a esses pacientes com mieloma múltiplo e que são sinônimo de uma maior sobrevida com qualidade. Por aqui, nesse podcast, temos abordado diversos assuntos sobre o mieloma múltiplo e hoje, para conversar sobre o acesso ao tratamento, nós recebemos aqui no estúdio a Cristine Battistini, que é presidente da International Myeloma Foundation Latin America, e o Dr. Ângelo Maiolino, que é hematologista e presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a ABHH. Esse podcast faz parte de uma série de 5 episódios sobre mieloma múltiplo, essa que é uma parceria entre o Estadão Blue Studio e a Johnson & Johnson. Sejam muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Queria começar pelo senhor Dr. Ângelo. Nos episódios anteriores desse podcast, a gente já comentou, já conversou, discutiu como é que é feito o tratamento do mieloma múltiplo e essas terapias mais recentes, que já estão aprovadas no Brasil. Eu queria conversar com o senhor, queria perguntar qual que é o cenário geral de acesso para a saúde suplementar e também para o sistema público de saúde, quando a gente fala desse tratamento que esses pacientes, uns tratados pelo SUS, outros tratados pelos planos privados, têm ou não têm. Seja bem-vindo. Obrigado, Rita. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui com a Cristine, para a gente estar falando de mieloma nessa série de podcasts. A gente tem aí toda uma dedicação a essa área do tratamento do mieloma múltiplo, então eu acho muito importante a gente estar fazendo essa divulgação aqui para todo o público interessado, Na verdade, teve um progresso muito significativo nos últimos 10, 15 anos para o tratamento do mieloma múltiplo. Deixou-se de lado um pouco, mas não completamente. O tratamento convencional, com a quimioterapia convencional, ainda hoje alguns medicamentos, mais a cortisona, a gente não pode esquecer, fazem parte do tratamento do mieloma. No entanto, hoje a gente tem aí o que são as chamadas drogas-alvos, anticorpos monoclonais, que constituem aí a moderna terapia dessa doença, A questão toda está relacionada muito à questão, como você iniciou na tua fala, do acesso, Então, para ter o resultado que a gente espera no tratamento desses pacientes, não só prolongando a vida, mas melhorando a qualidade de vida desses pacientes, é fundamental que esses pacientes, independente se estejam no sistema público, no sistema privado, tenham acesso adequado a esse conjunto de novos medicamentos, Então, se a gente for olhar o cenário de aprovação, quer dizer, aprovação significa que a Anvisa, que é a nossa agência, aprovou os medicamentos para uso no Brasil. A gente está muito bem mesmo. A gente tem aí aprovado das classes de medicamentos, por exemplo, a classe que a gente chama de inibidor de proteasoma, os 3 mais significativos, que é o bortezomib, carfilzomib e ixazomib. Se a gente olhar os imunomoduladores, a gente tem aprovado talidomida, lenalidomida e pomalidomida. Os anticorpos monoclonais, anti-CD38, tem o daratumumab, cetuximab, elotuzumab, um outro anticorpo monoclonal. Os biespecíficos, enfim, o próprio CAR-T. A gente tem um cenário de aprovação regulatória excelente. Mas, infelizmente, o acesso não é comparável quando a gente olha para os dois sistemas, Por exemplo, no privado, a gente tem aí a questão da incorporação dos orais. A gente teve a incorporação, por exemplo, a última que nós tivemos pela ANS foi da pomalidomida. Então, a pomalidomida foi aprovada, incorporada, numa única combinação, nem com todas elas. Então, tem esses aspectos também quando é um antineoplásico, melhor dizendo, oral. No entanto, quando a gente olha para o SUS, o que tem hoje disponibilizado para o tratamento do mieloma múltiplo é claramente insuficiente. Por exemplo, uma das classes principais do tratamento do mieloma é o anticorpo monoclonal anti-CD38. É um dos pilares. Se a gente colocar pilar, você vai colocar imunomodulador, inibidor de proteasoma e anticorpo anti-CD38. A gente, por exemplo, não tem o daratumumab aprovado no SUS. A gente não tem a lenalidomida aprovada
no SUS ainda, nem para manutenção após o transplante autólogo. Também seria um medicamento fundamental. Então, dito isso, no cenário do mieloma, tanto o IMF quanto a BHH têm desempenhado um papel muito importante nas submissões à Conitec, nos processos de incorporação, porque a gente percebeu, né, Cris, que não dá para continuar dessa maneira, com essa diferença tão grande, né? A gente entende vários aspectos, mas a gente tem trabalhado quando os dados são de eficácia. Se tem dado diferença sobre a vida global, não dá para não ter um medicamento incorporado, né? Então, basicamente é isso. A gente tem que diminuir essa distância, incorporando o que é realmente muito importante. Cris, com base no trabalho que vocês realizam, né, quais são as principais dores dos pacientes do ponto de vista de acesso e de protocolos, né? Doutor Ângelo contou aí que muitas vezes um desses pilares que são necessários para esse melhor tratamento, às vezes não existe, né? Conta pra gente como é que é isso do ponto de vista do paciente e de suas famílias, né, que são muito importantes nessa jornada dessa pessoa em tratamento. Bom, você imagina que você tem uma associação, uma ONG, uma fundação internacional como a nossa, como a IMF, que dá toda a informação para você de qual o melhor tratamento que você pode receber. A gente tem 2 cenários. A gente tem um cenário aí de quase 80%, né, Ângelo, dos pacientes que têm acesso pelo SUS e o acesso privado. A gente vê uma dificuldade grande, não só no SUS, mas no privado também. A gente vê hoje que o acesso às novas combinações é um desafio que não é só para o paciente do sistema único, é também para o sistema privado. A gente vive um momento de grande mudança, um momento em que as novas drogas, as novas combinações podem mudar completamente o destino do paciente. Ele pode voltar a trabalhar, ele pode voltar a ter uma vida normal, né? E isso não acontece porque o acesso é limitado. Mas a gente tem que olhar o outro lado, né? Quer dizer, quanto será que esse paciente que não se trata custa para o Estado? Né, doutora Ângela, é uma pergunta que eu faço. Ele também tem um custo. Ele vai para diálise, ele para de trabalhar. E a gente vê hoje que os pacientes que são diagnosticados mais jovens, ainda em idade de, né, a gente fala produtiva, mas produtiva é muito, né, difícil de falar, porque hoje a gente tem pessoas de 60, 70 produzindo. Mas pessoas que têm uma vida inteira pela frente, sim, né? Sim, eles continuam trabalhando. Então, com o tratamento certo, né, você continua seu trabalho, continua tendo a sua renda, você sente menos o impacto da doença, porque não é só na saúde. Ele impacta a vida inteira da pessoa, né? É a qualidade de vida para ele. Tudo, completamente. Né? Pegando esse gancho da Cris, doutor Ângelo, né, vamos falar do SUS especificamente, né? No caso do Sistema Único de Saúde, que é universal, que é para todo mundo, o que está disponível hoje quando a gente fala de mieloma múltiplo e qual a importância de que essas outras alternativas sejam acrescidas, né, acrescentadas no que o SUS oferece? Bom, dos medicamentos que a gente chama inovadores, alguns são já inovadores há 20 anos, mas vamos lá, que não são os quimioterápicos convencionais, né? A gente tinha a talidomida apenas dessas novas classes até muito recentemente, até 2019, né? A gente teve muito sucesso com a incorporação, que foi uma submissão da nossa sociedade, da BHH, do bortezomib. Com muito atraso, o bortezomib foi incorporado e a Cris é testemunha. 10 anos de atraso. 10 anos. E a Cris é testemunha do impacto que isso teve da incorporação do bortezomib. Impacto positivo. Impacto positivo para a vida dos pacientes, não só dos pacientes, a gente tem que pensar num contexto familiar também, o que significa isso, dos cuidadores e tudo mais. Então, assim, a incorporação do bortezomib foi realmente um avanço tremendo. A gente tem o transplante, né, o transplante autólogo, para o mieloma é o transplante autólogo, o doador é o próprio paciente. Continua tendo importância, só que, por exemplo, no SUS, há uma carência de leitos para transplante, especificamente para transplante autólogo em mieloma, e às vezes demora, o paciente tem uma indicação de fazer o transplante, demora 6 meses, 1 ano ou mais, acaba perdendo o tempo correto para fazer o transplante. Porque não tem essa estrutura para esse transplantado. Existe a estrutura, existem as equipes, mas não tem leito e equipe suficiente no Brasil para isso. Então a gente tem tentado trabalhar numa linha de melhorar o acesso também na questão relacionada ao transplante, que é um outro desafio. E só, dos inovadores é isso, né? E agora, recentemente,
a gente teve a incorporação do carfilzomib, que é um inibidor de proteasoma de segunda geração. Ele foi incorporado em combinação com dexametasona, especificamente para uma situação, né, da primeira recidiva, mas ele vamos dizer, é uma incorporação importante, mas é a mesma classe, né, que o bortezomib. É um avanço, certo? Mas é a mesma classe. Então, a gente precisaria acrescentar esses novos agentes que pertencem a outras classes de medicamento. Por exemplo, a gente, como eu falei no início, é um pilar, anticorpo anti-CD38, hoje é inconcebível não ter incorporado ao SUS, porque ele é um dos pilares do tratamento do mieloma. O dado tem diferença de dado de sobrevida global. Então, e esses novos medicamentos, quando eles são incluídos, eles se transformam numa mais uma opção também para esses pacientes do SUS? Sem dúvida, né? Hoje a gente ele entra já com essa nova política nacional de oncologia, vai gerar um protocolo, então isso tudo são dados bastante positivos, né? Porque antigamente, às vezes o medicamento era incorporado e ele não tinha um financiamento adequado, acabava não chegando no paciente. Agora a gente vai ter todo um modelo, né, que a gente inclusive está trabalhando e apoiando esse modelo, junto ao Ministério e junto à Conitec, de incorporação dentro de um protocolo, e a partir da incorporação desse protocolo, chamado PCDT, ele tem que chegar ao paciente. Então, isso é muito importante, porque ele é aprovado, incorporado pela Conitec, e na sequência vai gerar um PCDT, que é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, e a partir daí vai chegar todos os recantos do país que tem um CACOM, um NACOM, que é onde trata o câncer no sistema público. Então, falta fechar essa equação, precisa ter incorporação. Tá certo? Do que é fundamental. A gente está falando do que é fundamental hoje, do que tem dado de eficácia, evidência, diferença de sobrevida. Esse é o ponto. A gente tem essa responsabilidade também quando a gente faz uma submissão. Cris, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o impacto dessas necessidades que não são atendidas, né? Você falou do ponto de vista de custo, né? Então, se o governo fizer uma conta, ele vai perceber que essa pessoa com qualidade de vida, ela continua trabalhando e ela impacta menos no sistema de saúde, né? Mas eu queria puxar pela questão da qualidade de vida, né? Qual é o impacto na qualidade de vida, do ponto de vista prático mesmo, dessas necessidades que não são atendidas no SUS? Bom, vamos pensar que quando a gente fala em qualidade de vida, né? Qualidade de vida é uma coisa muito ampla, né? A gente tem o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto social. Uma coisa que a gente acha muito importante é que você tendo acesso às novas terapias, você tem um outro tipo de toxicidade. Então, por exemplo, a neuropatia periférica, que era um dos grandes problemas da talidomida, ela, com os IMIDs mais novos, você tem menos problema. Então, assim... O paciente se sente melhor. Se sente melhor, com certeza, né? Muitos deles são menos tóxicos para o paciente, né? Então, eu acho que o que a gente quer é que o paciente de mieloma, apesar de ele saber que que não há cura, né, ele pode continuar levando a vida dele normal. E o paciente sofre muito porque no SUS ele não tem acesso, então ele fica preso ao bortezomib, à talidomida, à dexametasona, né? Então, assim, se ele tem problema nas plaquetas com bortezomib, ele não tem opção. Ou ele não faz, ou ele faz. Aí ele vai para a ciclofosfamida, talidomida e dex. Então, o ciclo de vida do paciente do SUS é muito menor. Lógico que a gente sabe que tem pacientes que fazem o transplante, ficam em remissão, mas eu estou falando de modo geral. A gente vê que a qualidade de vida do paciente que tem acesso ao tratamento no sistema privado é muito melhor. Né? Então, é toda uma equação. É o acesso ao tratamento, o acesso ao cuidado. Né? Quer dizer, você conseguir dar esse apoio. E uma coisa que a gente sente muito no nosso trabalho do dia a dia é a falta de preparo dos médicos para trabalhar do SUS, para trabalhar com essas novas drogas. Então, eu acho que assim que a gente conseguir com que sejam incorporadas mais drogas, como é que a gente vai levar a informação para esse médico? Será que esse médico que está lá na ponta, nas cidades pequenas, nos tratamentos longe dos grandes centros, será que ele está tendo acesso às informações que ele precisa? Mas aí vai ser um problema bom, né? Porque quando você tiver esse problema é porque o medicamento já foi incorporado e você vai ter que, né? Então, não é que a gente quer tudo para todo mundo, a gente quer para o paciente correto o medicamento que ele precisa. Então, o que nós vemos hoje é um paciente triste, um paciente
frustrado, um paciente sem acreditar que o governo pode cobri-lo. Eu sei que o Sistema Único de Saúde, acesso universal, a gente sabe que é uma coisa utópica, que não existe como a gente gostaria que fosse. E desafiadora, né? Muito desafiadora. Mas eu acho que a gente tem um caminho grande para melhorar. Porque a própria aprovação do Carfizomib foi para uma indicação. Doutor Ângelo, eu queria que o senhor desse um exemplo, né, desses pacientes que você trata, obviamente não identificando o paciente, mas de como a vida desse paciente melhora quando você tem acesso a todas as opções. Então, Rita, esse paciente, ele, ao responder ao tratamento, hoje em dia vários tratamentos são contínuos, na verdade ele fica utilizando o tratamento. Então, por essa razão, é importante que o tratamento tenha também uma toxicidade aceitável, né? Então, a Cris falou da talidomida, ela não pode ser usada por longo prazo, já a lenalidomida pode. O daratumumab, o anti-CD38, pode ser usado por um período mais longo de tempo, mantendo a resposta desse paciente adequada. Há um espaçamento de dose também que é importante, ficar uma dose mensal, por exemplo. Então, a cura para a gente, o que significa a cura hoje, é levar que esse paciente tenha uma vida mais próxima do normal possível e que viva a vida que tem que viver, tá certo? Então, assim, esse é o ponto, esse é o grande objetivo que a gente tem. Agora, é determinante o acesso, né? Sem esses medicamentos, o que vai acontecer? Você vai ficar repetindo tratamentos anteriores, ou repetindo a mesma classe, com novas combinações, sem a mesma eficácia, né? Então, você vai perdendo eficácia à medida que a doença vai voltando. Então, suas opções ficam cada vez mais limitadas e cada vez menos eficazes. E aí a doença vai voltando com uma frequência maior e num tempo de duração de resposta muito menor. O paciente se afasta do trabalho, ele sai por invalidez. Uhum. Então, é isso que a gente estava comentando. Tem um custo para o Estado, lógico, a falta do tratamento adequado. Uhum. Cris, a gente nem sempre fala sobre a importância de uma participação social, né, ativa, qualificada nesse tipo de discussão, né? Qual, no seu ponto de vista, é o papel da sociedade em participar dessas decisões de saúde, né, em especial, obviamente, porque a gente está falando de mieloma, nesse cenário do tratamento dessa doença? Sim, mas assim, a gente tem tido apoio para fazer um trabalho bem legal nessa área, explicando para os pacientes como funciona, né, todo esse processo. Então, o que é Conitec, o que é ATS, né, todas as siglas que eles entendem, o que é uma PAC. Eu acho que é importante o paciente entender que se todo paciente familiar, quando a gente fala paciente, a gente quer dizer todo o entorno dele, contribuir com consultas públicas e a gente começar pela primeira vez na história a ter 20, 30 mil contribuições, aí com certeza a gente vai ter muito mais força para mudar o rumo da história. Infelizmente, por mais que a gente trabalhe nesse sentido, o sistema dificulta. Então, o paciente tem que acessar o gov.br, ele tem dificuldade. Uma pessoa mais simples tem dificuldade. A gente explica que as contribuições não podem ser iguais, então não pode dar Ctrl+C, Ctrl+V. Mas eu acho que o acesso, quantas vezes abre uma consulta, a gente fala, olha, reporta que está com problema, reporta que não está ativa. Então, a maneira como o acesso é feito a uma contribuição é muito infeliz, porque ele é muito difícil, ele não é fácil, não é uma coisa intuitiva, né? A gente faz vídeos, explica, né, doutora Ângela, fizemos junto, mas o acesso é muito ruim. Então, para a gente ter a participação social maior, a gente teria que ter um acesso mais fácil à plataforma das consultas públicas. Doutora Ângela, seria importante também que os profissionais de saúde, né, participassem. Qual que é o impacto quando a gente fala de consultas públicas do especialista nesse processo? Olha, de toda a experiência que a gente tem nas incorporações do SUS, a participação na consulta pública é determinante. Quer seja a recomendação positiva na primeira reunião da Conitec, quer seja negativa. Então, assim, muda a percepção de quem está julgando se a consulta pública é significativa. Os profissionais de saúde têm um papel determinante. Todo mundo é muito ocupado, eu sei, né? Mas, na hora que a gente tem um paciente, a gente tem a responsabilidade de tratar da melhor maneira possível. Depois não adianta reclamar. Isso que eu falo com os meus colegas. Depois você não reclama que não tem isso, que não tem aquilo, que não foi incorporado. Dá trabalho, a gente precisa atuar, mas precisa atuar como um ator em primeira pessoa, não adianta delegar, entendeu? Então, vê isso como uma parte importante da profissão mesmo, né? Da sua atividade. Claro que tem pessoas que estão mais engajadas, outras menos, mas no momento que a gente fala, olha, tem a consulta pública, tem que participar,
é para participar mesmo, entendeu? Uhum. Bom, a gente já está encerrando. Eu queria as considerações finais, Cristine, sua mensagem final. O que eu vou falar olhando para a câmera, o que a gente quer é mais vida para o dia dos pacientes do mieloma e muito mais dias para viver. E a gente só vai conseguir isso com acesso a tratamentos dignos. E o senhor, suas considerações finais, doutor Ângelo? A gente está, como sociedade médica, né, como a BHH, muito engajado, como eu falei, junto do IMF, nesse processo de melhorar a vida desses pacientes com mieloma múltiplo, né? Então a gente precisa fazer esse trabalho conjunto com participação social para que esses pacientes do sistema público tenham a mesma oportunidade de tratamento do que aqueles pacientes do sistema privado. Então a gente precisa, e esse é um trabalho que não se extingue, realmente é um trabalho contínuo, né? Então é muito importante também a participação dos médicos e de toda a sociedade nesse processo de incorporação e de consulta pública. Bom, queria agradecer mais uma vez a presença aqui no estúdio da Cristine Battistini, que é presidente da International Myeloma Foundation Latin America, e do Dr. Ângelo Maiolino, que é hematologista, presidente da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, a BHH. E eu já convido a você que está aí do outro lado da tela, assistindo a gente ou ouvindo a gente, a escutar todos os episódios, assistir a todos os episódios dessa série, que tem abordado desde o desafio do diagnóstico do mieloma múltiplo, né? Quem ouviu sabe, é uma jornada muitas vezes longa, né? Passando pelos tratamentos e também pelas inovações relacionadas às pesquisas científicas e à ciência. Eu sou a Rita Lizauskas, muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Até a próxima.